Vamos trazer aqui a Luísa Martins para a tela e o Pedro Venceslau também já na tela conosco. Luísa, boa tarde. Alexandre de Moraes costuma dar suas decisões e elas também trazem recados. E quais são os recados que são possíveis de serem identificados nesta decisão de hoje, que faz muita menção ao tarifaço de Donald Trump? Vamos lá, Yuri. Boa tarde para você agora com calma, para o Pedro também, todos que estão conosco aqui no CNN 360. Yuri, é uma decisão que, para além das partes técnicas, né, e das fundamentações jurídicas do ex-presidente, do ministro Alexandre de Moraes em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, traz alguns recados, né, alguns pontos ali que dá para tirar das entrelinhas a respeito do grau de influência que o presidente norte-americano Donald Trump pode ter no Supremo Tribunal Federal, no Judiciário Brasileiro, conforme ele deseja ter, né? Mas o ministro Alexandre de Moraes entende que nenhuma dessas ameaças ela pode se converter verdadeiramente em algo que possa ser capaz de frear ou atrasar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Prova disso é a própria decisão de hoje, né? Uma decisão de 47 páginas, em que o ministro cita, como você disse, Yuri, muitas vezes o tarifaço, né, essas medidas que foram anunciadas pelo presidente norte-americano, como uma constatação de que essas iniciativas dos Estados Unidos, elas ultrapassaram o mero campo das ideias, né, ou da própria ameaça. Já houve o anúncio oficial da tarifa de 50% a produtos brasileiros como uma sanção ao Brasil devido à atuação do Poder Judiciário brasileiro. Então, Donald Trump é um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na carta endereçada a Lula, Trump fala nominalmente, né, de Bolsonaro e de como ele está sendo vítima, segundo Trump, de uma perseguição política por parte do STF, do ministro Alexandre de Moraes, mais especificamente. Claro que tem uma menção ali também ao julgamento do Supremo sobre as Big Techs, mas ele também denuncia, né, essas decisões, essas ações que têm avançado na corte e que miram diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, com isso, Trump quer dizer que as atuações do STF, dependendo de para que lado caminhem, elas podem acabar gerando mais e mais sanções ou ameaças aqui para o Brasil e para as autoridades brasileiras. Com a decisão de hoje, o que o ministro Alexandre de Moraes quis mostrar foi que essas ameaças, por mais que elas se concretizem, né, em medidas efetivas, como a tarifa, por exemplo, elas não vão atrapalhar, né? Não vão ter nenhum tipo de interferência no calendário de julgamentos. A ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado segue prevista para julgamento para meados de setembro. O prazo das alegações finais para as partes, né, para os réus dessa trama golpista também está em pleno andamento, não tem nenhuma perspectiva de suspender ou ampliar esse prazo para jogar eventualmente esse julgamento mais para frente. O ministro Alexandre de Moraes, mesmo depois de dar essa decisão sobre a operação de hoje, depois de o sigilo ter sido levantado e todo mundo poder ter acesso, né, às argumentações ali, tanto da PGR quanto do ministro a respeito do papel de Bolsonaro inflamando e financiando essa estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, Moraes seguiu despachando normalmente. Entraram aqui em vários processos, uma série, dezenas de despachos do ministro, por exemplo, em ações penais dos envolvidos no 8 de janeiro. Então, vida normal no Supremo, nada muda, há um andamento natural dos prazos aí que estão previstos para a ação penal da tentativa de golpe de Estado, mas essa decisão também prova não só que Moraes entende que a iniciativa de Trump ela não vai atrasar ou modificar os julgamentos ou o cronograma, a rotina do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Pelo contrário, essas novas ameaças podem acabar gerando novas medidas jurídicas aí contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, se eles seguirem aí nessa empreitada de instigar as autoridades estrangeiras contra o Brasil.